Amém. Paizinho amado, Pai querido, que dia lindo que você colocou aqui para nós. Deus, que você possa estar sendo aqui conosco, ser aqui, Deus, no nosso meio. Espírito Santo de Deus tem liberdade. Espírito Santo de Deus fala conosco. Espírito toca o nosso coração, toca a nossa mente. Vem ensinar, só tu podes ensinar as coisas de Deus. Espírito Santo, vem revelar para nós aquilo que ainda está escondido do nosso entendimento, aquilo que ainda não está ativo nas nossas vidas, que tu possas estar trazendo o céu para a terra, para que possamos vivenciar de fato as escrituras do jeito que tu queres. Atrai-nos, Senhor, apega-nos, Deus, à tua palavra. Faz isso, eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom dia, amados. Estou avisando aqui aos que chegaram agora. Hoje nós estamos sem imagem minha. Aqui, por algum motivo, minha câmera não está funcionando, mas vamos em frente, né? Vamos começar. Hoje temos o derradeiro, último capítulo, né? De Lucas, o capítulo 24. E ainda assim vai ser maravilhoso para nós, né? E só adiantando aqui, caso eu esqueça, depois lembra lá no fim, a gente não vai parar aqui perguntar, acabou Lucas, não vai ter mais nada, vai sim. Nós vamos ver algumas coisas de João, do Evangelho de João, que não estavam, né, não estavam aqui, são exclusivas de João. A gente vai fazer isso a seguir, tá bom? Então, vamos nessa. Bom dia, maravilha. Amém, amém, amada. Então, vamos ver lá a revisão, né? A gente viu antes em Lucas 23 que Pilatos, que era o governador da Judéia, ele interrogou Jesus, né? Mas não achou falta nele. Isso é muito importante. Parece que não, né? Parece que é uma narrativa histórica, mas isso é muito importante porque Jesus é o Cordeiro sem mácula, né? Ele é um Cordeiro sem pecado. E aí, Pilatos descobriu, né, que Jesus era de Nazaré e o enviou para Herodes, o tetrarca, que estava em Jerusalém naquela ocasião. Então, isso foi rapidinho. E aí, Jesus não falou nada diante de Herodes, né? E Herodes ficou chateado, né? Ele humilhou Jesus, mas as pessoas, além de fazer a injustiça, né, de acusar Jesus injustamente, escolheram que que Pilatos soltasse Barrabás. E aí, durante, né, o flagelo lá de Jesus, eles escarneceram dele e o desafiaram, né, a salvar a sua própria vida, mas Jesus, ele deu a própria vida, ele estava ali para morrer, né? Ele escolheu morrer pelos nossos pecados, então não foi algo que as autoridades romanas impuseram a ele, mas foi algo que ele precisava verdadeiramente sofrer, né? Pelo plano de salvação. E aí, lembrando, né, que um dos ladrões se arrependeu de última hora e foi salvo, que a natureza se manifestou no momento da morte de Jesus, né? Houve terremoto, houve um eclipse solar de duração de 3 horas, uma coisa fantástica, não é? E lembrando que várias profecias foram cumpridas na morte de Jesus, né? Desde a traição de Judas, o ser contado entre os transgressores, né? Nenhum dos seus ossos ser quebrado, a gente não comentou aqui, mas os ossos do joelho, né? Eles quebravam as pernas das pessoas que estavam ali crucificadas para que elas morressem antes de começar o sábado, né? Começar o sábado, né, que eles guardavam, e eles não quebraram a perna de Jesus, porque Jesus já tinha morrido, né? E ele teve suas mãos e seus pés perfurados, e lançaram sorte sobre as suas vestes, uma série
de profecias foram cumpridas em Jesus. E hoje nós temos aqui, nesse último capítulo, né, o capítulo 24, o que aconteceu depois da morte de Jesus. E aí, começando nos versículos 1 a 3, nós temos que as mulheres visitaram o túmulo de Jesus, né? A palavra diz assim: no primeiro dia da semana, de manhã cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus, né? Lembra que na sexta-feira, eles não tinham tido tempo de preparar o corpo de Jesus de forma adequada. E aí, eles agora retornaram, né? A palavra diz que elas respeitaram o sábado, que a gente sabe no anoitecer, né? Então, logo depois que Jesus morreu, José de Arimateia pediu o corpo de Jesus, ele foi sepultado, né? E agora elas vieram com as especiarias aromáticas para cuidar do corpo de Jesus. E aí é muito importante, né, o questionamento, muita gente questiona, né, Jesus desapareceu, agora quem disse que ele ressuscitou? Mas aí lembrando que os amigos de Jesus, eles não poderiam ter roubado o corpo, que é uma coisa, né, que foi declarada pelas autoridades romanas na época, porque os sacerdotes e os fariseus já haviam pensado nisso, e eles tinham pedido a Pilatos para colocar vigia no sepulcro. Então, eles mesmos criaram, né, uma forma de testemunhar que o corpo de Jesus não tinha sido roubado. Vê o que diz o texto de Mateus, nos versículos, Mateus 27, né, nos versículos 65 e 66, diz assim: levem um destacamento, respondeu Pilatos, podem ir e mantenham o sepulcro em segurança como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro e, além de deixarem um destacamento montando guarda, lacraram a pedra. Então, assim, verdadeiramente, né, o túmulo estava guardado pelas autoridades e aí eles não podiam dizer que, olha, os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Então, só dando algumas pessoas aqui para dentro, vamos a seguir. Então, prosseguindo, né, nos versículos 4 a 8. Kátia, eu posso te ajudar a colocar. É porque agora já foi, vamos indo. Formaram, tem o texto de 4 a 8, diz, ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então, se lembraram das palavras de Jesus. Lembrando, minha gente, olha, os anjos, eles anunciaram o nascimento de Jesus, né, aos pastores, e os anjos anunciaram a ressurreição de Jesus àquelas mulheres, né? Mateus 28, nos versículos 2 a 4, ele narra, né? E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos, né? Os guardas desmaiaram diante daquilo que eles estavam vendo, né? A presença dos anjos ali. E aí é importante que a gente registre essa parte aqui em cima, né? Que os anjos disseram: olha, vocês estão procurando
dentre os mortos, né? Aquele que vive. E ele relembrou, a gente se esquece muito, minha gente. É uma coisa que é muito pontuada nesse capítulo, né, da ressurreição de Jesus, é o fato da gente esquecer as promessas, esquecer daquilo que foi dito para a gente antes, né? Então, seguindo aqui nos versículos 9 a 12, a gente vai ver que, de início, nem os 11 acreditam. O texto diz assim: quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou, presta atenção à palavra, admirado com o que acontecera. De novo, né? Esses 11 caminharam com Jesus. Jesus revelou várias vezes o que ia acontecer. E lembra o que acontecia depois que ele falava no que ia acontecer? Ele falava que ele ia ressuscitar, e aqueles homens ficavam distraídos, né? Disputando quem era o maior, né? Aí tem aqueles personagens, né, mais destacados que diziam, eu quero sentar na tua esquerda, à tua direita, né, os filhos de Zebedeu, mas os outros ficavam criticando, ei, você quer sentar do lado dele? Então, estava todo mundo distraído e perdendo a mensagem. Gente, a mensagem está sendo lançada aqui agora de novo, porque Deus é paciente e Ele insiste conosco, né? Então, vamos ver se a gente captura isso e também não se distrai, né? Não está aqui só cumprindo ponto, foi bacana, mas registra isso na tua vida, porque na frente isso precisa ser resgatado, né? Então, continuando, esse trecho é muito conhecido e muitas vezes a gente não se identifica com essas pessoas. Vamos a caminho, né, de Emaús com aqueles dois. A palavra diz assim: naquele mesmo dia, dois dos discípulos, né, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, eles conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Então pararam com rostos entristecidos, né? Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. Veja, Jesus, ele está interessado em como nós vemos as coisas, né? Ele quer saber qual é a nossa percepção, o que é que nós estamos vendo, recebendo, né? Ele quer que a gente reflita. Jesus, muitas vezes, ele pergunta coisas que a resposta ele já conhece, mas ele quer que você reflita. O que é que você está vendo? O que é que você viu acontecer ali? Será que isso não tocou nenhum sininho, né? Não acendeu nenhuma lâmpada na sua mente? E aí o relato continua, né? Nos versículos 19 a 24. Perguntou Jesus, né? Que coisas? E aí eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos, ver o que eles esperavam, que ele era que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós não nos deram um susto hoje. Voltaram e nos contaram
ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros, e a gente sabe que foram João e Pedro, né, foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Esse relato, né, desses dois a esse companheiro de viagem aí mostra toda a visão, né, daquelas pessoas. A palavra diz que eles estavam tristes, né? A palavra diz que eles estavam desapontados, porque a palavra diz assim, olha, já é o terceiro dia desde que isso tudo aconteceu, né? E ele diz assim, nós esperávamos, olha o tempo verbal, nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel, mas eles estavam num estado de desapontamento e de desânimo ali naquela manhã. Eles verdadeiramente, na citação, na fala, eles contam os fatos, né? E terminam dizendo, mas não o viram, né? Ele não estava lá naquele sepulcro, e aquilo devia ser uma boa notícia, né? Porque ele disse que ia ressuscitar, mas eles terminam no tom de, desapareceu. E aí, Jesus quer saber de nós hoje, eu coloco essa pergunta aqui para nós hoje. Será que a gente pode crer sem ver com os nossos próprios olhos? Será que isso pode estar rolando conosco também, essa situação, né, de não ver e por isso não crer? Eu não estava lá, eu não vi acontecer, né? Eu não vivenciei esses fatos e por isso eu não creio ir na palavra pregada, né? Naquilo que eu leio na Bíblia. É muito importante que a gente se questione acerca disso. E aí, prosseguindo, a gente tem Lucas 24, nos versículos 25 a 27, a gente tem o texto dizendo assim, ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Tinha muito, minha gente, tinha muito a ser ensinado ali. Tinha muito a ser relembrado, né, por Jesus, aqueles homens. Jesus era a bênção de Abraão para todas as nações, isso está lá em Gênesis 22, 18. Desde o começo foi anunciado isso, né? Estava nas Escrituras que eles deviam conhecer. Jesus era o leão da tribo de Judá. Jesus era o Cordeiro Pascal, como nós lembramos há pouco, né? A gente estava falando aqui na última semana, a última ceia, foi a última coisa antes da prisão de Jesus, né? O Cordeiro Pascal, que devia morrer por nós, né? O Cordeiro Imaculado de Deus. E ele era o bom pastor do Salmo 23. Todas essas coisas estavam escritas, eles ouviam nas sinagogas, eles estudavam acerca disso, como nós também devíamos ler na palavra, estar estudando sobre isso, porque a mensagem, ela é pregada, então nós precisamos conhecer para não ficarmos cegos como aqueles homens. Eles estavam andando, eles estavam do lado de Jesus, eles estavam contando a história para ele, a história exata que Jesus já tinha falado para eles, mas a ficha não caía. A ficha não caía. E aí, agora, a ficha cai, né? Versículos 28 a 32. Só tomar uma aguinha aqui um instante. A palavra diz assim, no versículo 28. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele.
Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então, ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Gente, eu não sei você, eu já li esse trecho muitas vezes, mas eu achava que era assim, um trecho entre notas importantes, sabe como é aqueles que merecem destaque? E, verdadeiramente, hoje eu vejo a importância desse texto para a nossa vida. Aqueles discípulos, eles conheciam Jesus, eles ouviram Jesus, caminharam com Jesus, viram aqueles fatos, mas, apesar de estarem ao lado de Jesus, seus olhos estavam fechados. Os olhos deles estavam fechados e eles não sabiam que estavam na presença de Jesus. Mas vê, eles queriam permanecer na presença de Jesus, né? Tanto é que eles insistiram, a palavra diz que eles insistiram muito com ele, para que ele ficasse com eles, passasse aquela noite ali naquele lugar. E Jesus concordou. E aí, veja, eles permaneceram, essa palavra é muito importante, permaneceram na presença de Jesus. E enquanto eles permaneceram na presença, os olhos deles foram abertos e eles o reconheceram. Gente, se você se afasta, né? Afasta seus olhos de Deus, você viaja. Você vai para longe, você não sabe onde ele está, você diz, eu estou perdida, está difícil, Deus não está olhando para mim, as dificuldades da vida estão aqui, olha o que aconteceu, né? Eu achava que ia ficar tudo bem, ele disse que ia tomar conta de mim, eu tenho pedido, a gente fala tanto essas coisas, a gente fica lamentando, como esses discípulos, né? No trecho anterior, mas aqui, quando eles permanecem na presença de Jesus, os olhos deles são abertos e eles reconhecem, não é? Jesus não mudou nada, ele estava antes ali, ele está agora ali, e agora, de fato, eles o reconhecem. E aí eles se tocam, o nosso coração, ele não estava queimando, o coração estava queimando, mas eles não tinham ideia do que estava acontecendo. Vocês percebem o que pode acontecer conosco se a gente não está verdadeiramente apegado a Cristo, perto dele. Quando eu digo perto, não é fisicamente, porque Jesus estava perto dele, é intimamente, é espiritualmente, né? Eles, quando não sabiam que aquele homem era Jesus, eles queriam muito permanecer na presença dele. A nossa alma, ela anseia por Cristo, mas a gente precisa entender essa nossa necessidade e verdadeiramente suprir essa necessidade da nossa alma. Prosseguindo. Prosseguindo aqui, deixa eu ligar aqui para ouvir vocês. Gente, vocês estão me ouvindo aí? Alô? Estamos sim, Kátia. Maravilha, é porque vocês tinham sumido aqui. Maravilha, obrigada pelo feedback aí. Então, prosseguindo, em Lucas 24, nós vemos nos versículos 33 a 35, o testemunho, né? De lado a lado. Gente, a importância de estar junto. Presta atenção nesse texto. O texto diz assim: levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11, e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Gente, uma coisa importante nessa primeira linha aí, lembra que já era hora deles estarem recolhidos,
né? Eles estavam a caminho de Emaús, Jesus ia com eles, e aí eles iam entrar na cidade para pousar ali. Jesus fez menção de que ir embora, eles, não, passe a noite aqui conosco. Eles tinham se recolhido, eles não estavam mais para viajar, né? Estava na hora. E aí, depois disso, ainda teve o jantar, então ficou mais tarde ainda. Mas quando os olhos deles se abriram, aí uma coisa começou a pulsar lá dentro, a urgência, né? A urgência que toma conta. Quando você sabe alguma coisa, né, do porte disso, de Jesus, você tem que testemunhar, você tem que contar para os outros. O que aconteceu? Eles se levantaram e eles voltaram imediatamente para Jerusalém. Isso é muito importante. Olha, se você ouve um negócio, gosta, balança a cabeça, aprova, bate nas costas de alguém e diz muito bem, você não entendeu nada. Você está precisando realmente voltar imediatamente e contar às pessoas o que você descobriu, né? O que você acabou de ver com seus olhos abertos. Esse entusiasmo fez com que eles voltassem imediatamente para Jerusalém. O texto mesmo bíblico diz que estavam a distância de cerca de 11 quilômetros cada trecho, né? Então, eles tinham caminhado já 11 quilômetros, agora eles iam caminhar 11 quilômetros de volta para Jerusalém. E eles foram, e eu estou acreditando que eles acordaram os outros no meio da noite e contaram aos 11 e aos outros que estavam reunidos com ele, e eles confirmaram a verdade. O Senhor ressuscitou e apareceu para Simão. Então, eles estavam agora trocando informações de encorajamento, de lado a lado. Importante a comunhão, né? A comunhão dos santos, levando encorajamento um ao outro, né? E conhecimento, se você não está enxergando ainda. E aí nós prosseguimos no versículo 36 agora. Jesus vai aparecer aos discípulos, né? Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados. Eu vou ler de novo. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, né? Não duvide. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? E deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. Tem muita coisa nesse trecho que a gente precisa pontuar aqui, né? De novo, enquanto eles falavam sobre isso, Jesus apresentou-se entre eles, e para não espantar, né, como sempre, paz seja com vocês. Era um momento deles terem paz, mas eles estavam eufóricos, perdidos, assustados, né, medrosos, duvidosos. Veja que tudo isso é representado aqui nesse texto. A gente fica assim, porque a gente às vezes assiste, né, filmes ou encenações teatrais da paixão, e aí Jesus morreu, e quando ela aparece, a gente vibra. Sabe por que a gente vibra? Porque a gente já sabe da história. A gente já sabe, aqueles homens estavam descobrindo essa história, estavam descobrindo que Jesus morreu, e eles sabiam que ele morreu e ressuscitou, né? Ressuscitou, mas será que ele ressuscitou? Fica dúvida, né? Fica o medo, fica a angústia de não saber, aquela coisa de ser frustrado. Será que eu vou crer nisso? Porque eu não achava que ele ia morrer, mas ele morreu. E aí, eles ficaram, a palavra diz,
assustados, isso é uma afirmação, eles ficaram assustados e com medo, eles achavam que estavam vendo um espírito, e aí Jesus questiona, né? Por que vocês estão perturbados, minha gente? Por que vocês têm dúvidas no seu coração? Porque eles não permaneceram. Vocês veem o que acontece? Naquele episódio, é claro que foi traumatizante, né? Todo o flagelo de Jesus, aquela morte na cruz, aquilo foi muito duro para ele, e é para eles também vivenciarem tudo aquilo, e eles estavam abalados, eles estavam com medo, eles estavam desapontados, entristecidos, né? Mas Jesus disse, ei, peraí, ó, um espírito não tem carne nem tem osso, eu estou aqui, e ele pergunta, por que vocês não creem ainda? Está na hora de crer, agora está tudo fechando, agora está tudo se cumprindo, né? E aí ele diz, agora eu vou resolver esse negócio aqui, e Jesus come, percebam, ele come com esses homens muito mais do que tem sido narrado, né, em todo o Evangelho, né? Eles não falavam das refeições de Jesus com os apóstolos, ele falava, o texto sempre falava de Jesus alimentando as multidões, né? Davam de comer aos homens lá, mas não deles comendo ali em comunhão. Mas agora eles tiveram aquela comunhão ali na quinta-feira, né? E agora Jesus pergunta, vocês têm algo aí para comer? Né? E deram-lhe um pedaço de peixe assado, e o texto diz, e ele o comeu na presença deles, né? Eu estou vivo, Jesus estava afirmando. Veja se vocês entendem isso aí, é verdade que eu morri, mas eu ressuscitei. Gente, é uma coisa muito grande, é mais fácil, eu acho, entender a situação daqueles discípulos do que a nossa. Porque eles estavam vivenciando realmente algo novo, algo que eles não sabiam. Nós sabemos que Jesus ressuscitou, nós cremos que Jesus ressuscitou, o que a gente não alcança, na verdade, é a extensão disso, o impacto disso na nossa vida, né? O fato de Jesus ter ressuscitado, às vezes ele passa por nós como uma coisa leve, como uma coisa, como um relato, né? Fulano comprou uma casa, que bacana, legal para ele, mas isso não impacta em nada a minha vida, e às vezes a gente toma a ressurreição de Cristo como algo assim, né? Algo que não tem um impacto de vida eterna na nossa vida, a gente nem sabe o que é o impacto de vida eterna, a gente fica pensando aqui, né? O que eu vou almoçar, se eu vou para o shopping ou não, será que eu vou ter coragem, será que eu vou hoje para o culto, tem comunhão ou não tem, né? Qual é a série que está rolando? A gente fica pensando em coisas passageiras, o que está aqui à nossa frente, mas a gente perde, né? A via de eternidade que está ali, né? Naquele culto, naquele momento que eu posso estar lendo a palavra, né? Isso são coisas eternas, que têm significação eterna na nossa vida. E aí, eu continuo aqui nos versículos 44 a 49. E disse-lhes, foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Olhem a insistência, minha gente. Eu já falei isso para vocês, né? Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E aí vem alguma coisa muito importante para nós, isso ainda é o texto bíblico, diz, vocês são testemunhas dessas coisas, eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Olha, aqui está muito claro tudo, minha gente, estava tudo escrito, e o que estava escrito a respeito do
Cristo de Deus precisava ser cumprido. Muitas vezes, vocês lembram de Pedro lá dizendo, não, Jesus, isso não vai acontecer com você, né? Não faz. E Jesus falou com ele bravamente, né? Ele repreendeu Pedro, né? Sai para lá, Satanás, eu tenho que fazer isso. Então, já havia sido dito, já havia sido contestado, já havia sido reafirmado, Jesus falou mais de uma vez, está registrado nas Escrituras, a respeito da sua morte e da sua ressurreição. Estava nas Escrituras, mas eles não entendiam. Mas, naquele momento, se lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Vocês já tiveram essa sensação? Já ouviram pessoas falarem assim, não, eu leio e não entendo. Eu leio e não entendo. Olha, a gente precisa de oração. A gente precisa orar e pedir, Espírito Santo de Deus, ilumina o meu entendimento, abre os meus olhos espirituais, faz com que eu possa compreender verdadeiramente as Escrituras, a palavra de Deus, para que isso possa ter ação na minha vida, que eu possa verdadeiramente ser acordado, ser despertado para as verdades bíblicas. E aí, a palavra diz, né, que era isso que tinha que acontecer, e aconteceu diante dos olhos deles. Agora, eles são testemunhas. Agora vocês viram isso acontecer, não é mais o que está escrito nas Escrituras, não é mais o que Jesus está dizendo, mas é o que vocês viram acontecer. Vocês viram que eu fui morto, vocês viram que eu ressuscitei, e agora vocês vão ser os mensageiros, os enviados para falar da promessa do Pai que foi cumprida. Mas tinha um recado, né? Vocês devem ficar aqui e esperar serem revestidos. Essa é outra parte muito importante. Às vezes a gente ouve alguma coisa, né? A gente vai no encontro. O encontro foi tão legal, o encontro foi muito bacana. Olha, precisava ver aquele pregador, uma palavra maravilhosa. Olha aqui esses versículos e bota tudo lá no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Mas você está fazendo isso de você mesmo. Aquilo não tem um impacto de vida eterna. Por quê? Porque a gente deve sim pregar, testemunhar, mas a gente deve fazer isso revestido de poder do alto. Aqueles discípulos, eles não poderiam cumprir a missão sem que eles estivessem revestidos de poder do alto. Jesus disse, espera que eu vou mandar. Eles tinham que receber o Espírito Santo, né? E aí, depois disso, aconteceu a ascensão de Jesus. Está lá nos versículos 50 a 53. O texto diz assim, tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi levado ao céu. Então, eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Gente, aqui parece aquele final feliz, de um filme, né? Isso aqui é um relato a respeito do que estava acontecendo com eles agora. Agora que o entendimento foi aberto para eles, eles viram agora a ascensão de Jesus. Jesus subiu ao céu, como estava previsto, né? E a palavra não diz que eles estavam tristes, duvidando, questionando, o que aconteceu? O que foi agora? O que vai ser no futuro? Não, eles não estavam mais preocupados, né, com tudo que estava enchendo a cabeça deles antes. A palavra diz que eles o adoraram e eles voltaram para Jerusalém como? Com grande alegria, eles estavam agora. Jesus foi embora, minha gente. Aquele mestre
que ensinou, né? Que abriu os olhos dele, falou durante 3 anos, aquele que foi martirizado, né? E eles sofreram junto com ele vendo aquilo, aquele susto, aquele medo que fez com que eles desaparecessem para não sofrerem também um martírio, tudo aquilo passou, e a palavra diz que eles voltaram para onde? Para Jerusalém, aquele lugar onde Jesus foi sacrificado, eles voltaram para lá e voltaram com alegria. E a palavra diz que eles permaneciam onde? No templo, louvando a Deus. Os discípulos obedeceram, eles estavam diferentes agora, né? Ainda não tinham recebido o Espírito Santo, lembra, né? Mas eles estavam constantemente no templo, louvando a Deus, né? Observando aquilo que Jesus tinha falado para eles, tá? Então, muita coisa aqui para a gente discutir. Vamos ao nosso resuminho de hoje, lembrando, né, que os anjos apareceram às mulheres no túmulo. Às vezes, eu já ouvi várias vezes, parece ser bem popular, né, a piada de que Jesus apareceu primeiro às mulheres porque as mulheres são tão falantes e ele queria que a notícia se espalhasse logo. Eu creio mais que Jesus se apresentou a elas porque elas não desapareceram, né? Porque elas ficaram presentes, os apóstolos, eles sumiram, né? Por um tempo, só João ficou ali junto de Maria, a mãe de Jesus, e aquelas mulheres foram ali cuidar do corpo de Jesus sem medo, né? Elas aguardaram, respeitaram a lei, respeitaram o sábado e depois foram lá ungir o corpo de Jesus. Jesus estava morto, mas elas ainda eram servidoras fiéis, né? Daquele a quem elas amavam. E aí elas souberam primeiro, viu? Se liga aí na história, né? Lembrando que, a princípio, os próprios discípulos não creram na ressurreição de Jesus, né? E que Jesus apareceu aos 2 no caminho de Emaús, né? Mas eles não o reconhecem, estão caminhando com Jesus, mas não sabem quem ele é, não conseguem distinguir Jesus. Para eles é como se fosse uma pessoa qualquer. Fica assim, você não sabe o que está acontecendo, o que aconteceu ali, todo mundo está sabendo, você não. E a gente fica contando a ele aquilo que ele sabe, mas olha o que acontece, ele nos explica aquilo que a gente não sabe, né? A respeito dele mesmo, aquilo que a gente ouve falar, mas não internaliza na nossa vida. Vamos estar alertas, né? Quanto a isso. Eles são agora testemunhas comissionadas, né? Mas devem aguardar o Espírito Santo. E aí eu vou finalizar aqui dizendo que Jesus ascendeu aos céus, né? E eles permanecem no templo, mas eu queria voltar para esse passinho anterior aí e falar, né, que aquelas testemunhas visuais, elas foram comissionadas, mas nós também, né, somos testemunhas, nós fomos declarados testemunhas, embora não oculares, e nós fomos comissionados, né, para levar essa verdade ao mundo todo, abençoar o mundo, né? O mundo vai ser abençoado por Jesus através de nós, né? Mas a gente deve aguardar o Espírito Santo. E por que eu trouxe isso aqui de volta? Porque agora a gente vai ver, né, em seguida, o livro de Atos, não agora imediatamente, porque, como eu falei um pouquinho antes, a gente vai discutir algumas coisas do Evangelho de João, que não faz parte, né, dos evangelhos sinóticos, mas depois a gente vai ver, sim, em Atos, que a vida, né, o efeito da morte e ressurreição de Cristo na vida daqueles homens, o que eles fizeram. E aí a gente vai continuar, né, essa história maravilhosa que permanece até hoje. Amém? Então, agora vou encerrar aqui o compartilhamento, dar as boas-vindas a vocês. Que bom que vocês estão aqui, casa cheia nesse dia. Quem não estava aqui no comecinho, minha câmera, por algum motivo, não está funcionando hoje, mas o Senhor está conosco, Ele está presente. Vocês não estão me vendo,
mas eu não sou feito Jesus, não. Eu estou aqui atrás da câmera, a câmera que falhou aí, mas o Senhor não falha, Ele está aqui conosco. Então, abrindo para vocês falarem agora, fiquem à vontade, vamos usar esse tempo. Olha que eu deixei mais tempo aqui hoje para a gente falar sobre essa coisa maravilhosa. Vai, Yuri. Bom dia, Kátia, foi massa. Estou um pouquinho pouco aqui. Eu tenho uma dúvida. Em João 20, quando Jesus aparece na sala dos apóstolos, discípulos ainda, ele diz: Pai seja convosco, receba o Espírito Santo. Qual a diferença básica do receba o Espírito Santo quando ele está lá em João 20 e do Pentecostes em Atos 2? Eita! Olha, isso é tão importante. Eu vou dar uma resposta para não deixar você sem resposta, mas isso merece muito tempo. A gente vai falar sobre isso quando a gente for falar de Atos, tá? Muito importante, né? A gente receber o Espírito Santo, né? O batismo do Espírito Santo. A gente tem duas coisas. Veja, quando você se converte, você recebe o Espírito Santo em você. Eu queria resgatar um trecho, eu não sei apontar aqui agora, de Jesus soprando. Jesus sopra sobre os apóstolos, ele diz: receba o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo residente em nós, né? Nós recebemos aqui o Espírito Santo, mas a gente tem um batismo do Espírito Santo e o enchimento do Espírito Santo para comissionamento, para uma missão. Então, a gente vai falar sobre isso com muito mais detalhe. Não percam mais à frente aqui, para a gente estar investindo, né, na ressurreição de Jesus, mas essa sua pergunta é muito importante, de forma que ela realmente merece muito mais tempo aqui. Muito importante que para a gente agir, a gente ser um apóstolo, né, de Cristo, a gente ser uma pessoa comissionada, a gente recebe um enchimento do Espírito Santo. E esse encher, ele precisa ser contínuo. E aí a gente é cheio e esvazia. A gente é cheio, entrega, esvazia. Então, nós somos vasos que contêm, né, a unção de Deus e a gente joga isso para as pessoas depois. Então, há, assim, dois diferentes modos de mover do Espírito Santo. O Espírito residente, que a gente recebe e permanece conosco, cada um aqui tem ele dentro de você agora e já, e o enchimento do Espírito Santo, que é esse que Jesus disse: espera aí, né, que você precisa de uma ajudinha, a gente precisa de uma ajudinha, tá? Mas vamos continuar, né, na nossa busca de entender o Senhor, vai ser bem profundo. Amém, amém. Beleza, Yuri? Beleza, obrigado, Kátia. Valeu. Quem mais? Levanta a mãozinha aí. Abram as suas telas para a nossa telinha ficar cheia, minha gente. Hoje eu não posso abrir. Fala, Fábio. Bom dia. Bom Fala, dia. maravilhosa. Ô, Kátia, você crê que Jesus também apareceu às mulheres porque hoje nós temos alguns questionamentos sobre a ressurreição de várias linhas aí, né? Sim, sim. Infelizmente, né? E o fato de Jesus aparecer às mulheres, naquela época, as mulheres elas não tinham credibilidade, o testemunho delas não tinham validade, né? Do ponto de vista de credibilidade, essas coisas. E Jesus propositalmente também apareceu a elas para que isso não fosse um argumento de que as escrituras elas foram criadas por homens, né? Elas não foram inspiradas por Deus. E o fato dele aparecer às mulheres traz um argumento da veracidade da escritura, que elas não foram forjadas. Ou seja, elas foram escritas exatamente como os fatos ocorreram. Então, se quisessem forjar a ressurreição de Cristo, ele não apareceria às mulheres, né? Eles não relatavam que eles apareceram às mulheres, se relatavam que apareceram homens que tinham credibilidade. Você acredita que também isso, na presciência de Deus, ele apareceu às mulheres propositalmente para que ninguém argumentasse que foi forjada essa ressurreição dele? Amado, essa pergunta é maravilhosa. De fato, né? Essa é ainda outra forma, né,
da gente ver isso. Na verdade, Deus, né, na sua onisciência, ele sabia que vários argumentos iam ser levantados. De novo, aqui, essa é uma coisa tão grande. Nessa semana mesmo de preparação aqui, eu vi uma pregação do pastor Hernandes Dias Lopes sobre ressurreição. Eu posso botar no link lá, vocês veem que tem tanta coisa aqui, eu vou ficar apontando vocês coisas aqui, mas tem uma pregação do Hernandes Dias Lopes só sobre isso, focando, né, diretamente na ressurreição, em tudo que podia ser levantado. Então, ele levanta coisa a respeito de palavras que estão aqui, né? Elas estavam espantadas. Então, isso quer dizer que não foi inventado da cabeça como uma forma de se consolar, né? Que às vezes o povo diz assim, porque a fé, o ópio dos pobres. Então, há muitas coisas que podem ser levantadas, e o Hernandes Dias Lopes, ele discute muitas dessas coisas, sim. Eu queria apontar, né, para essa pregação deles, porque, sim, há muitas coisas que podem ser levantadas. Então, os próprios fariseus já pensaram em coisas que podiam acontecer. Eles pensaram assim, olha, é capaz desses discípulos roubarem o corpo de Jesus e dizer que ele ressuscitou. Então, a coisa não tinha nem acontecido. Não tinha acontecido. E a especulação já estava acontecendo, tu entende? Então, assim, é um fato naturalmente maravilhoso, e as pessoas têm visões, né? Primeiro, a incredulidade, mas também há o questionamento, vários tipos diferentes de questionamento. Então, é possível, sim, né, que Deus possa ter usado as mulheres por causa disso, para não dizer que aqueles homens inventaram isso, mas o que eu quero dizer é que muitas coisas podem ser inventadas. Na verdade, um dos meus, das minhas formas de não botar muita caraminhola na minha própria cabeça é não ficar pensando no que poderia não ser. Eu me apego muito ao que está escrito na palavra, que é inquestionável. Porque você pode questionar a palavra de muitas maneiras diferentes, né? E você está perdendo muito, muito tempo com todos esses questionamentos. Será que foi por isso? Será que foi por aquilo? Será que alguém disse isso? Será que alguém disse aquilo outro? Então, eu entendo isso como distração, realmente. Mas, de novo, né? Eu quero apontar para essa pregação do Hernandes Dias Lopes, que esclarece muitas possíveis, né, distrações aí. Amém? Valeu, Fábio. Depois eu boto aí esse link, tá? Essa conversa continua. Valeu. Fala, Aninha. Bom dia, bom dia. Bom dia. Eu sempre amei esse texto, né, do Caminho de Emaús. Eu acho um texto assim lindíssimo. Eu imagino assim aqueles dois discípulos entristecidos, né, andando, caminhando, e Jesus ali com eles. E aí Jesus começa a conversar com ele, e interessante é que ele fala, né? Ele começa a explicar as escrituras, desde Moisés, né? Então, ele vai passeando as escrituras aí nesses quilômetros que você falou aí, Kátia. E ele, né, vai falando mesmo, o Moisés, falando, os profetas, tal. E assim, e ali ele vai se revelando, né? A Bíblia toda, assim, de Gênesis a Apocalipse, ela aponta para Jesus, né? Ela aponta para Jesus, é Jesus ali. E é o próprio Jesus que está ali. E aí, quando eles dizem assim, nossa, o nosso coração, a gente não sentiu o nosso coração queimar enquanto ele falava, né? E eu fico assim, Deus, que o nosso coração queime quando a gente lê a Escritura, que o nosso coração queime quando a gente começa a ler, não só o Novo Testamento, algum livro, porque a gente gosta mais, mas de Gênesis a Apocalipse, a gente ter essa revelação de que é a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que é para nós hoje, né? Que muda as situações do nosso interior, porque aqueles homens, eles estavam tristes, estavam vivendo um momento assim, e o que eu percebo é assim, eles conheciam o fato, eles conheciam que tinha um Jesus que veio e que foi morto e tal, mas eles não tinham a revelação, sabe? Não ter essa revelação. É a mesma coisa delas ali. Porque vocês procuram entre os mortos aquele que vivo está, ele já está vivo. Então, esse entendimento, essa revelação,
A gente hoje pode pedir Espírito de Deus, porque ele habita em nós. Nos ajuda a ter esse entendimento, nos ajuda a ter essa revelação, né? Nos ajuda nessa caminhada de tristeza que eu estou vivendo, nessa caminhada de desânimo que eu possa estar vivendo diante de uma situação no meu dia de hoje, domingo aqui, posso estar com meu coração apertado nessa sala, mas ao ler a tua palavra, Senhor, queima o meu coração, né? E muda o caminho, volta, né? Volta a alegria, volta a Jerusalém. Assim, eu fico encantada com a Escritura, realmente, que a Escritura possa estar, que o nosso coração queime de amor por essa palavra. Amém. Todos os dias. Amém, Aninha. É muito interessante isso, né? Porque a gente, quando a gente está na presença de Deus, queima, né? A gente ouve o sermão e queima, a gente grita, a gente canta, a gente louva, a gente levanta a mão, né? Mas eu creio que verdadeiramente o que falta para a gente é permanecer na presença dele, é insistir nessa presença, né? Porque foi na insistência, a palavra diz que eles insistiram com Jesus para que eles permanecesse com eles, e nessa permanência é que os olhos deles foram abertos, né? Eles precisavam permanecer, a gente precisa ter essa convicção, né, de que permanecer é importante. Essa palavra está tanto lá, quando a gente fala em João, a gente vai ver que essa palavra permanecer é abusada por João, e a gente vai ver que esse é verdadeiramente o segredo. Amém. Feitosa, Marcos. Oi, minha querida. Olha, eu fiquei impressionado com essa pergunta do Fábio Batista, viu? E também gostei muito da minha parenta, a Ana Feitosa, o que ela falou agora. E duas coisas, né? Lembrando que a Ana disse que é nessa estrada de Emaús, Jesus se dá a conhecer na Eucaristia, né? Quando ele parte o pão, dá graças. É isso que dá é nesse momento que tem o relance. Agora, na pergunta de Fábio, Kátia, eu vejo que tem um negócio fantástico. É claro que não está aí no texto, mas está depois por Paulo, né? Paulo diz que em Cristo as antigas diferenças, como por exemplo, escravo, livre, não existem mais. Acabou-se. Ele diz tem outra diferença antiguíssima, que é macho e fêmea. Em Cristo acabou isso aí. Não é que mulher deixou de ser mulher e homem deixou de ser homem. É que, em termos de valor, mulher, cidadã de segunda classe, isso não existe mais no reino. Mulher e homem são ambos súditos plenos do reino. Não é numa posição subalterna. Né? Então, isso está de acordo. A pergunta de Fábio, né, que ele fala que Jesus, é muito provável que Jesus tenha se manifestado primeiro por causa do interesse delas, que estavam lá, as mulheres, porque a gente vê lá em Gênesis, não tem participação, não sei se vocês perceberam, do esperma masculino na concepção de Jesus, mas tem participação do óvulo feminino. Lá diz em Gênesis, da semente da mulher virá o Redentor. É interessantíssimo isso, né? Quer dizer, não teve participação masculina nenhuma, mas sim com a cobertura do Espírito no óvulo de Maria e Jesus nasce. E Paulo vai dizer, olha, Paulo é um cara que foi criado para ser machista, mas ele, convertido, ele diz, em Cristo, as grandes divisões, escravo livre, acabaram. As grandes divisões, macho e fêmea, acabaram, em termos de valor. Nós somos novas criaturas. Ou seja, isso comecei a pensar quando dizia para minha filha, que aceitou Jesus e tal, será que minha filha vai ter vez no reino só se ela se casar com um cara? Ou ela tem direito, como um cidadão ou súdita do reino, por ela mesma, por ter aceito a Jesus? E a resposta é clara. Essa discussão pode durar o dia todo, né? Isso não é discussão. Segundo Paulo, isso é fato. Né? Há um novo entendimento que a mulher, tal como o homem em Cristo, tem um novo posicionamento. Não é mais da tradição antiga. Era só isso que eu queria dizer. Né? Mas isso precisa um estudo, viu? É verdade, Cátia. Vamos pensar nesse negócio aí. Amém. Obrigada, Marco. Fala, Tânia.
Oi, eu só queria complementar ainda um pouquinho sobre o espírito do que você levantou, e eu achei muito lindo o que você acrescentou entre o soprar lá dos encontros de Jesus, onde ele soprava o espírito, e o encher do espírito, né? Vocês precisam receber o poder, né? Isso. Então, por exemplo, para quem foi a essa conferência agora, a gente viu claramente como nós fomos abastecidas, como nós fomos reenchidas, como nós fomos. Então, isso dá para a gente ir percebendo, né? No início eu não conseguia assim entender, mas hoje para mim é muito claro, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar bem juntinho, porque eu estava traduzindo, e eu comecei a sentir e perceber, pela o que eles iam me explicando também junto, a presença do Espírito do Espírito Santo quando ele envolvia. Inclusive ele explica que ele pede para encher da cabeça aos pés. Então é assim, é um novo é um reforço, né, que a gente está recebendo, né? E queria só acrescentar isso, mas parabéns, amiga, sempre trazendo coisas lindas. Amém, amém, né? O Né? Senhor é bom. Eita, hoje eu não apareci, mas aí deu uma Aí, O pastor apareceu. Vamos lá, pastor, que maravilha. Mas Mas abre o já microfone também. eu só liguei a câmera, porque eu cheguei agora na igreja, mas já acabou? Acabou, 9 horas. Deu 9 horas aí. O Senhor é Muito bom. bom. Muito bom, gente. Olha só, aquela sensação de reler um livro que você gostou muito e que você já sabe, inclusive, a história do livro, e se empolga mesmo assim, né? Então, a palavra de Deus ela é viva e a gente se empolga a cada momento. Então, esse texto aí, especificamente, que a gente trabalhou hoje, ele traz um ânimo todo especial para a gente no que diz respeito ao que Jesus bate muito na questão de abrir o entendimento. A presença de Jesus, ela nos abre o entendimento. Então, que a gente possa ter, né, desfrutar sempre da presença do Senhor. A gente nunca ouse abrir mão da presença do Senhor, porque é a presença do Senhor quem nos dará o entendimento sempre. A gente, às vezes, pode saber da história, a gente pode conhecer a história, a gente pode ter já... Não, eu tenho muita caminhada cristã, já sei de tudo isso, mas quando eu tenho a presença do Senhor, eu tenho o entendimento. Né? Então, isso aconteceu com aqueles discípulos e isso acontece com a gente diariamente. Toda vez que a gente está, como Kátia falou, não é só ler a palavra, mas orando, né? Ler a palavra orando, ou seja, buscando a presença de Deus, permanecendo ali na companhia do seu espírito, né? A gente tem o entendimento. O entendimento é fundamental nesse processo. É o entendimento. Foi o entendimento que fez os discípulos voltarem para Jerusalém. Os discípulos estavam desistindo, estavam indo para longe já, estavam saindo de cena. E eles voltam por causa do entendimento. Né? Entendimento nos motiva, o entendimento nos incentiva, o entendimento nos potencializa. Então, que a gente busque sempre a presença do Senhor para ter o entendimento de todas essas coisas que, repito, que nós já sabemos, mas que é mais do que saber, é poder viver intensamente, tá bom? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa palavra e que a gente possa viver essa realidade, viver essa presença efetiva do Senhor. Pai, em nome de Jesus, teu nome seja bendito em nosso meio, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor Deus, porque foi nos dado a liberdade de desfrutar da tua presença. Não queremos, Pai, viver jamais longe, Pai, apartados de ti.
Que o Teu Espírito Santo nos traga sempre esse entendimento completo de tudo aquilo que Tu queres para as nossas vidas. Que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bem, gente, Amém. ótimo Amém. domingo para todos Amém. e todas. Né? Vamos nos aproximar cada vez mais de Jesus, da sua palavra.